Tá procurando por um livro de ciência para criança? Ou você, adulto, quer aprender ciência buscando uma leitura bem leve? Hoje eu vou ter a dica para você. Oi, aqui é o Lucas, seja bem-vindo a mais um vídeo do Luago nos Livros, o canal de literatura com os inscritos mais cientistas dessa internet. Hoje eu tô trazendo uma dica de uma leitura recente que eu fiz que vai te agradar caso você esteja buscando esse perfil de livro. Eu estou falando do Desvendando o Universo, escrito pelo Stephen Hawking e a sua filha, Lucy Hawking. O Stephen Hawking é um cientista renomado e não só isso, ele escreveu vários livros de divulgação científica também, livros excelentes e leituras recomendadíssimas. Temos alguns livros do Stephen Hawking publicados aqui no Brasil, vou deixar lá na descrição caso você tenha interesse. E nesse Desvendando o Universo, ele retorna com a sua filha, a Lucy Hawking, que também é uma cientista, para escrever um livro de divulgação científica para crianças. O público-alvo desse livro aqui é o público infantil. Esse livro aqui especificamente foi feito póstumamente, mas o Stephen e a sua filha Lucy já fizeram essa parceria para lançar alguns outros livros infantis. Então o que a Lucy fez foi dar uma reeditada nesse livro e lançou agora. Aqui na capa a gente tem tudo que você precisa saber para viajar pelo tempo e pelo espaço. E nesse livro aqui a gente vai ter meio que uma linha do tempo com as descobertas científicas para o leitor, seja criança ou você adulto, e meio que montando um quebra-cabeça na cabeça, que é justamente essa evolução científica e descobrindo respostas para ter um entendimento muito maior sobre o universo que nos cerca. Então lá no início a gente vai falar sobre a criação do universo, aí a gente vai caminhando até a criação dos planetas, aí a Terra, a vida na Terra, a evolução da vida na Terra e assim sucessivamente. Acho que dá para entender. Nesse livro a gente tem essa proposta de ter uma linha do tempo para que o assunto não fique perdido. Ainda que eu acho que em alguns momentos alguns assuntos ficaram meio deslocados ali. Eles não parecem ter muito a ver com o assunto principal daquela parte, por exemplo. Não são conceitos jogados assim aleatoriamente, não. E a gente tem inclusive algumas partes explicando sobre alguns cientistas, né? Uma mini biografia aí de uma página, só para contextualizar quem era aquela pessoa e o que ela fez para a ciência. Mas eu falei que esse livro aqui foi reeditado, e isso é muito fácil da gente perceber. Primeiro, a Lucy vai falar isso, ela não vai esconder em nenhum momento não. Mas assim, é um livro que não conta só com textos da Lucy e do Stephen Hawking. Na verdade, eu acho que a maior parte do livro não é nem deles. A gente tem aqui diversos especialistas e outros cientistas para explicar as suas áreas. Então cada um vai contribuir ali com um texto para explicar algum conceito. E esses textos são muito interessantes e chamam mais atenção do que as partes do Stephen Hawking e da Lucy, que é mais ou menos assim a junção de tudo aquilo. Porque esses textos são realmente muito interessantes e explicam as coisas de uma forma bem didática e bem simples. Então a Lucy Hawking fez mais ou menos o papel de organização desses textos. Ela pegou alguns que já tinham sido publicados em outros livros dela, com o pai, né? E pegou também alguns textos inéditos para acrescentar aqui. Essa é uma edição atualizada, digamos assim. E você vai perceber isso porque nesse livro tem Covid, vai tratar sobre isso aqui, vai tratar sobre terraplanismo, movimento anti-vacina. Então você vai perceber que tem temas da atualidade que estão sendo abordados aqui no livro. Isso é interessante caso você tenha uma criança aí e não tenha muito tato ou não saiba muito bem como explicar esses temas para a criança, ter o acompanhamento de uma leitura, acho que isso sempre ajuda, né? E por ser um livro dedicado ao público infantil, não espere uma leitura muito profunda não, tá? É como se você estivesse lendo, sei lá, um dicionário, sabe? Você vai ter significados de palavras aqui. Não exatamente um dicionário, tá? Mas é tipo, como surgiu o conceito de viagem no tempo? O que que a gente sabe até então? Isso é possível? Planeta Terra, qual o tamanho? Qual a gravidade? Entende? É um livro que ele não vai propor discussões, ele não vai se estender naquele tema, ele não vai gerar um pensamento crítico em você, vai botar você para pensar numa linha de raciocínio de como aquela descoberta foi feita. É um livro mais objetivo. É tipo, isso é isso, aquilo é aquilo e vamos para frente. O que não significa que esse livro é raso, porque ele não é não. Inclusive, eu fiquei muito assustado de encontrar temas complexos aqui, de uma forma simples e simplificada, é claro. Mas de qualquer forma, uma criança fazendo uma leitura e do nada tem quarks ali no meio, ela pode se assustar. Só que mesmo temas assim mais complexos
complexos e conceitos mais aprofundados são simplificados. O livro é simples. A proposta dele é fazer com que crianças se interessem por ciência. Mas se você é um adulto e sente que tem defasagem na leitura de livros de divulgação científica, eu recomendo o Desvendando o Universo para você, porque ele vai colocar na sua cabeça alguns conceitos que talvez você não tenha aprendido ao longo de todos esses anos. Se você não é uma pessoa que tem o costume de ler divulgação científica, talvez você leia algum termo por aí numa reportagem ou alguém comente com você e você não sabe direito o que aquilo quer dizer. E no Desvendando o Universo você vai ter uma boa noção de coisas atuais que estão sendo discutidas nesse momento de uma forma mais simples. Então, para mim, assim, esse livro funciona muito bem para crianças de 10 anos, mais ou menos aí nessa idade. Eu acho que muito acima de 10 anos talvez já fique um livro muito raso, muito simples, e menos de 10 anos talvez fique muito complicado. Mas aí você que está assistindo esse vídeo e conhece a criança que você vai dar, avalia aí por você. Se a criança já gosta de ler, se a criança não gosta de ler. Mas a minha recomendação é que essa leitura seja feita acompanhada com você ou com um adulto. Não taque esse livro para criança e espera que ela vai ler um livro de 500 páginas sobre ciência, que ela vai encontrar muitas coisas aqui que ela não entende. Isso talvez cause um afastamento. Talvez ela não entenda o que quer dizer aquela palavra, aí você pode explicar para ela. Ou aquele conceito ficou muito confuso ainda, mesmo com a explicação do livro. Aí você pode estar ali auxiliando com uma outra explicação, uma outra analogia, enfim. Cheguei a comentar que o livro não vai fazer você pensar, só que ele tem até umas discussões interessantes, porque em alguns textos a gente tem alguns autores que instigam o leitor. Ele vai botar o leitor para pensar, ele não simplesmente vai jogar uma coisa na sua cara e falar, aceita que é assim. Ele vai falar, será que isso pode significar isso? Você já parou para pensar nisso? Olha a sua volta, repare nisso aqui, como isso acontece. Então eu acho que é interessante para o leitor novo ou adulto que nunca pensou sobre ciência, nunca teve um raciocínio científico, digamos assim, quando ele encara essa leitura e vê que os próprios cientistas estão sugerindo para que você pense por conta própria, eu acho que é um exercício muito interessante, principalmente se tratando de crianças. E tem alguns temas aqui bem polêmicos, para ser sincero, que quando ele passa a responsabilidade para o leitor de pensar naquilo, a polêmica meio que se esvai, vai ficando natural, vai ficando tranquilo e simples e leve, uma leitura leve para crianças, mas você como adulto, você sabe que aquilo ali, é tipo, isso aqui no meio acadêmico, meu filho, ia dar uma discussão tremenda. Mas é interessante já colocar a criança desde cedo para pensar por conta própria e não aceitar simplesmente coisas que estão sendo ditas aí. Minhas maiores críticas com esse livro é que de vez em quando tem alguns temas que me parecem deslocados ali. O livro é dividido em 7 partes e cada parte tem uma proposta e às vezes parece que tem um tema ali dentro daquela proposta que não combina, sabe? Mas aí, ok, precisava estar em algum lugar, era melhor estar ali mesmo. E aqui é um livro totalmente em preto e branco. A gente tem algumas figuras aqui no meio, que é realmente a parte colorida do livro, que é só isso aqui assim. Mas o resto do livro é em preto e branco. E é um livro que é cheio de desenhos, ilustrações e tal. Parece uma revista, sabe? Então seria interessante se o livro fosse colorido, porque isso atrai a atenção da criança, né? Um livro assim totalmente preto e branco parece chato, por mais que tenha ilustrações, mas a criança já desanima. Se for uma coisa colorida, chama a atenção pelo visual. E não é uma crítica com relação à edição da Companhia das Letras, porque pelo que eu vi, o original também é em preto e branco. Fica aí então a crítica para alguém, mas um livro colorido para crianças era o mínimo, né? Antes de eu vou comentar os meus textos preferidos, que eu realmente gostei demais da forma como eles foram escritos, e são esses textos que me convenceram a ficar com o livro, porque eu acho que é um bom material para se ter quando eu estiver fazendo roteiro de vídeo, por exemplo, e precisar de alguma explicação mais simples e mais rapidinha, com analogias legais. Esse livro aqui vai ser bom para isso. Na primeira parte a gente já tem o texto Genética, do professor Amar Al-Shalaby, que eu até comentei lá no Instagram quando eu tava lendo nos stories, que pra mim a forma como ele explicou genética para crianças é super didática. Ele fez umas analogias, umas comparações assim que eu nunca tinha pensado. Nas aulas que eu assisti, ninguém nunca tinha falado daquela forma. Eu acho que funciona super bem para crianças. Na segunda parte a gente tem o texto Terraplanistas, Negacionistas e Movimentos Anti-Vacina, da doutora Sophie Hodgetts. Falei que era um livro muito atual? Pois é. Agora você imagina esses temas aqui num livro para criança.
Doutora Sophie soube dominar o tema. Ela conseguiu fazer um texto bem legal. A gente tem aqui um de Viagem no Tempo e o Mistério dos Relógios em Movimento, do professor Peter McWone. A forma como ele explicou o experimento de viagem no tempo e de como a gente provou que o tempo é relativo, eu achei muito didática. A historinha que ele conta, o desenvolvimento do experimento, acho que foi muito assertivo. Gostei demais desse texto. E aqui um dos últimos textos do livro que fecha essa coletânea, que é Internet, Privacidade, Identidade e Informação, de Dave King. A última parte chama Rumo ao Futuro. Vai falar sobre muitas coisas que a gente está discutindo ultimamente, está descobrindo novas tecnologias. A internet é uma delas, mas a gente tem inteligência artificial, impressora 3D, e é uma parte que o leitor vai sair dessa leitura pensando sobre o futuro, pensando sobre a ética disso tudo, o que a gente está fazendo no presente. Esse texto da internet vai falar bastante sobre isso, eu gostei também, porque ele é um dos últimos, então amarra esse livro de uma forma bem interessante. Se você quiser comprar esse livro para presentear a sua criança cientista, usa o link que está lá na descrição para ajudar o nosso trabalho. Eu vou deixar um agradecimento especial a Gisele Vieira por ser apoiadora aqui do canal, tá? Se você quiser continuar assistindo vídeos sobre ciência na literatura aqui na internet de forma gratuita, olha lá a nossa campanha do Apoia-se e ajude como puder. Eu te vejo no próximo vídeo com mais ciência. Até lá! Um beijo, tchau!